Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Conecta Leite. O tema de hoje é manejo no período de transição no pós-parto. E para falar sobre o assunto, a gente está com mais alguns convidados aqui, que sou o José Delmiro, que é médico veterinário e cooperado da Cooperativa Castrolanda. A gente também tem o Rafael Baldissera, correto? Médico veterinário, também trabalha na Nutron. E o Juliano, que é zootecnista e faz parte do time de negócios leite ali também como um analista técnico, correto? Isso aí. Gente, queria agradecer a presença de vocês aqui e já iniciar então com a pergunta para o seu José Delmiro, né? Aí, quais são os principais desafios enfrentados pelos produtores durante o período de transição das vacas leiteiras, seu Delmiro? E aí, um adendo aqui que o seu José também, ele é uma referência na raça Jersey, né, José? Apaixonado pela raça. Ok, boa tarde a todos, Rafael, Juliano, prazer em vê-los, pessoal que está na escuta, assistindo. Desafios ali. Na realidade, quando se fala em período de transição e pós-parto, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho antes ainda. Talvez já na questão da secagem das vacas. Uhum. E ali que começa. Então, a hora que eu seco animais, seco vacas, por exemplo, com problema de score, animais com scores pouco passado, animais que vêm, às vezes, de alguns transtornos de locomoção, cascos, né? E mesmo outras enfermidades que possam ocorrer no decorrer da lactação, por exemplo, os problemas reprodutivos, né? Rebanhos que têm problemas de reprodução, que está com intervalos interpartos muito abertos. Então, esses animais já entram no período de secagem já desfavorável. E não se tem muito que ser feito durante esse período de transição, no período de secagem. É nessa fase da secagem que a gente tem que ter atenção, alguns protocolos, alguns procedimentos que devem ser executados e bem executados, que são um bom calendário de vacina, tá? Focando os transtornos reprodutivos de modo geral, visando, às vezes, uma qualidade de colosso em questão da criação dos bezerros. Temos que ver toda a parte de doenças reprodutivas, né? Então, é focado nesse período de secagem. É ali que tem a opção pelo qual medicamento, pela qual agente que tem comitante no rebanho. Então, qual é o produto que a gente vai optar, o uso de selantes. Então, entra toda nessa parte. Então, a gente vê nessa é um desafio que inicia assim. Nós vamos ter toda a questão do manejo propriamente dito. Temos que pensar que temos vacas multíparas, vamos ter vacas primíparas, além das novilhas prenhas. Então, segregar esses animais é fundamental. Nem sempre isso a gente consegue. Às vezes é um lote único. Esse lote único, temos problemas com espaço de coxo. Temos problemas, às vezes, com áreas amplas, bem drenadas. Tem problemas de sombreamentos. Por mais que a gente tente minimizar, às vezes com somblites, com arvoredos, né? E daí as grandes leiterias, que têm os espaços delas próprios. Nem sempre se consegue segregar as multíparas, porque em primíparas parece que não tem muita diferença, mas tem. Em holandesa, 600 quilos, vacas múltiplas 800, Jerseys 350, vai 450. Então, é um peso grande e tem essa competitividade, e isso às vezes não dá acesso ao coxo, não dá acesso à ingestão de matéria seca. E mais a questão das novilhas. Então, isso daí é um desafio grande que tem dessa forma de lotes. Uma outra parte entra na parte da nutrição, que é o fornecimento dessa dieta, de que forma que ela é fornecida, se ela é uma dieta total, de que forma que é oferecida. Então, também é um gargalo. E depois a questão do pré-parto, né? Que entra
todos os cuidados daí inerentes com as dietas que hoje a gente preconiza aniônica, que há necessidade. Ali se estreita mais o espaço ainda, nem todos conseguem ter um espaço para colocar o lote de animais para parto. E é onde que mistura-se muita novilha, muita vaca. Então, acho que é por aí. Depois o parto propriamente dito, que a gente vai comentando no decorrer aí. É isso aí, não tem como falar de pós-parto se não falar de pré-parto. Não tem E vice-versa, né? Com certeza. Com certeza no episódio que... O que a gente nota às vezes se preocupa muito, tem-se a preocupação de dieta, né? Hoje a pesquisa está aí, a gente está executando cada vez mais, temos opções, né? Inúmeras, né? De aminoácidos essenciais, vitaminas e dietas calibradas, só que às vezes o animal já entra num score gordo. O animal já vem isso, daí vai ter reflexo lá na frente com os problemas metabólicos, que é um dos gargalos que nós temos no pós-parto. Além das infecções, né, de modo geral. Então, as doenças metabólicas, elas começam nesse início aí, na secagem, né? Ok? Isso aí. Aproveitando já, eu vou perguntar agora para o Rafael. O que você vê como desafio nutricional, Rafael, para o pós-parto? Muito bom. Obrigado, Cleverson, Juliano, Solak, por a oportunidade de estar aqui, né? A gente sempre aprende e parabéns pela iniciativa do Negócio do Leite de estar promovendo essa série de podcasts, né? Porque hoje já tá na cultura do brasileiro essa forma de aprendizagem, né? E o Solak trouxe muito bem aqui, né? Que os problemas eles começam lá na secagem. Eu diria que eles começam até antes da secagem, né, Solak? Porque muitas vezes na secagem a vaca já está gorda e não tem o que fazer. E nós temos 60 dias que não é recomendado emagrecer as vacas nesse período. E não consegue. E não consegue muitas vezes, porque a demanda que ela precisa de nutriente é muito baixa. Por mais que a gente queira ter alimentos de baixa densidade energética, não é a realidade das fazendas, né? A gente geralmente tem silagem de milho e alguma fazenda tem uma segunda fonte de um pré-secado, uma silagem de aveia, enfim. Então, realmente não tem muito o que a gente fazer. E aí, quando você fala em demanda, enfim, os desafios nutricionais no pós-parto, é o que o Solak comentou. Hoje tem muito estudo, muito nutriente, muito aditivo, muito se estuda sobre pré e sobre pós-parto. Agora, o que a gente vê realmente na prática é o desafio de colocar isso lá no dia a dia das fazendas. Então, já se sabe hoje que dietas pós-parto tem que ter uma densidade energética mais alta, tem que ter uma forragem de melhor qualidade, um FDN digestivo mais alto, uma proteína de melhor digestibilidade, mas tudo isso acaba se perdendo se a gente não consegue segregar o lote. Que na prática é muitas vezes o que a gente vê isso, né? As propriedades que têm esse desafio, porque propriedades grandes, vamos lá, o produtor consegue fazer 5, 6, 7 lotes, separar pós-parto de vaca, de novilha, e tá tudo certo. Eu acho que permite, né? A estrutura permite isso, mas quando a gente vai para propriedades médias que a gente fala aí de 50 a 100 vacas, muitas vezes esse produtor tem 2 lotes, alta e baixa, né? E aí vem a questão, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com essas vacas no pós-parto? E aí tem muito as duas frentes, né? E aí vem muito uma preferência de cada nutricionista, porque não existe um conceito, né? A gente falando em conceito, né? Período de transição. Pela teoria, é aqueles 21 dias antes do parto e os 21 dias depois. Mas o pós-parto, né? Por mais que você leia em várias literaturas, 21 dias é um negócio meio que de caderno, né? Porque tem propriedade que faz 14, tem propriedade que faz 7, tem propriedade que faz 35. Né? O pré-parto é bem mais definido, vamos dizer assim, né? Mas o pós-parto é alguma coisa que ainda não se tem muito claro. É 21, é 7, é 15, é 35. Pela teoria seria 21. Né? Mas muitas vezes a gente vê em propriedades grandes que falta espaço, deixa menos. E propriedades menores que às vezes tem um espaço de sobra, eu prefiro até deixar mais. Né? Porque aí é um lote de menor competição, eu tenho mais espaço. Né? Então vem toda essa questão.
E aí os desafios que você comentou nutricional, basicamente é o seguinte, eu consigo fazer uma dieta para essas vacas pós-parto? Porque muitas vezes eu não tenho vagão para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho espaço para isso. Às vezes o número de animais é pequeno. O meu vagão nem bate, né? Às vezes eu tenho um vagão lá de 5, 6 metros cúbicos e tenho 10 vacas. Como que eu vou tratar isso no vagão? A qualidade de mistura já não vai ter qualidade de mistura. Então, acho que são todos os pontos que a teoria diz uma coisa, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que a realidade é completamente diferente. Né? Então, hoje você sabe muito, eu acho que nosso papel como técnico aqui, né, sendo técnico de empresa ou técnico cooperativa, é levar isso para o produtor, mas é tornar as coisas simples. E adequar a realidade dele. Né? Adequar a realidade de cada produtor. Então, o produtor consegue fazer um lote pós-parto? Nossa, excelente. Vamos fazer uma dieta específica, vamos trabalhar com isso. Mas e se o produtor não conseguir fazer um lote pós-parto? Nós também temos que achar uma melhor alternativa para que aquelas vacas ali consigam passar esse desafio, né? Esse período de transição que a gente chama. E numa forma bem prática, né? O que a gente precisa fazer? Com que a vaca passe essa fase, a vaca produza muito leite, a vaca emprenhe novamente né? Ali, vamos colocar assim nos 100 dias, né? Vamos colocar um número aqui, estipular como se fosse 100 dias, né? A vaca emprenhou de novo, acaba que eu não vou ter uma vaca gorda na secagem, porque eu fui eficiente na reprodução. Então, e esse é o objetivo aqui nosso como técnico. Trazer a teoria, mas colocar a teoria na prática do produtor. Né? No que o produtor consegue fazer, quais são as melhorias pequenas que o produtor consegue fazer lá na propriedade e que realmente entrega o resultado. Né? E assim, vamos supor aqui, eu tenho uma propriedade lá que tem um lote de alta e um lote de baixo. Um lote de alta que trabalha lá com seus 17%, 18% de proteína bruta. E normalmente um amido alto também, de 27%, 28% de amido, essas dietas hoje um pouco mais carregadas, digamos assim. E ele tem também o lote de baixo, ele trabalha lá com proteína bruta de 16, 16,5%. E com amido também de lá, vamos lá falar 24, 23%. Na tua opinião, você colocaria essas vacas pós-parto? Pensando nisso, para o lote de alta já, se eu não tenho, né, o lote, ou eu colocaria no lote de baixo, na tua opinião? Uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Acho que tem... Pode ser que até o Solac discorde de mim, mas nós temos que pensar assim, nutricionalmente falando, eu colocaria no lote de alta. Também concordo com isso. Acho que tem que ser. Nutricionalmente falando, o lote de alta, a dieta de alta, ela é muito mais próxima a uma dieta de pós-parto do que a dieta de baixo. Tá? Mas aí vem um segundo ponto que eu sempre coloco para o produtor, que é lotação. Tá? Por incrível que pareça, vacas pós-parto, elas são muito sensíveis, né? Porque é uma mudança metabólica, hormonal, fisiológica que essa vaca está passando. Então, se eu tiver uma lotação muito alta no lote de alta, tá? Acaba que, às vezes, a dieta, que é o melhor, acaba não compensando a lotação. Entende? Então, assim, nutricionalmente falando, lote de alta. Mas eu observo a lotação. Tá? Se esse produtor tiver uma lotação muito alta no lote de alta, eu falo para você, tem como a gente remanejar esse lote de alta, diminuir um pouco a lotação, colocar mais vacas no lote de baixo, porque se eu tenho 2 lotes, simplesmente eu posso colocar as vacas no lote de baixo e subir a média do de baixo. Né? Agora, um ponto que eu acho muito importante, até tão quanto a dieta, é o espaço que essa vaca vai ter. Isso aí. Tá? Se ela tiver muito pouco, ou se ela tiver que competir muito, teria que pensar nisso. Viu? Nessa parte que você pontuou em questão de espaço, eu acho que isso daí é o pulo do gato. Porque a dieta, com certeza, é por aí. Só que o animal, quando ele pare, quando ele vem, e se falando ainda de primíparas, tá? Tá lá fora, tá num outro piquete ou tá num outro espaço dentro desses confinamentos maiores. E a hora que vem, tem a competitividade, tem a hierarquia, e temos que lembrar que o animal tem dor. E ele tem dor. Tem mais ou menos dor.
Primíparas, com certeza, mais ainda, porque elas são estressadas, elas nunca entraram naquele espaço. Por aquilo ali, né? O piso é diferente, elas têm medo. Tem umas que nunca viu o canzil, tem outras que não, né? Que elas estavam num outro sistema. E a hora que elas chegam, elas levam o cacete. Tá? Porque é a hierarquia. E esse espaço de coxo tem que ter. Então, às vezes, você ter um espaço para pôr pós-parto, e principalmente primíparas, nas primeiras 2, 3 semanas no pós-parto, eu acho que é fundamental. A gente vai ver as perdas que a gente tem, o impacto que é pós-parto dentro da atividade leiteira, o custo pós-parto em questão de perda de animais por traumas, por acidente, perda de animais por os problemas metabólicos, perda de animais pelas afecções infecciosas, atreladas talvez às metrites, à mastite, é grande. Então, se você fazer essa leitura, tem números, né, dos experimentos que tem, aonde se descarta animal, aonde que você perde animal, está nessa lacuna. E é bem mais que 50% de tudo que você descarta, tirando depois os problemas reprodutivos, é claro. Mas ali que é a perda. E ali que o teu bolso vai, ali que o remédio vai, o medicamento que vai, e às vezes, Ou né? as vacas que morrem. E as vacas que morrem. Então, ter esse espaço para o pós-parto, tem que ter. Então, onde tem canzil, às vezes não basta você recolher uma vaca de primeira cria, pôr no meio de 2 de multípara. Ela não come, ela vai ficar retraída, com o pescoço retraído na canga, e as 2 vão estar comendo e batendo. E 2, 3 dias que isso ocorra, o animal diminui a ingestão da matéria seca, já entra num balanço aí energético negativo mais intenso, além da fisiologia, entra em cetose e outras complicações, né? Bom, muito bom, é isso mesmo. Vou fazer uma pergunta, Solak. Você tem quantos anos de experiência hoje que trabalha assim com veterinário formado? Esse ano, em dezembro, 38. 38 anos. Em vacas de leite. Desde quando que você escuta em falar nessas questões pós-parto? Desde sempre, eu acho. Sempre. Sempre foi um gargalo. Cada vez a gente tentando diminuir, né? Vai diminuindo, né? Hoje, com as instalações, com a ambiência, com as formas de monitorar, com o avanço, né, da nutrição, né, está minimizando. Mas tem um lance do tal do manejo interno da propriedade, e isso é da propriedade. É ali que faz a diferença. Nós temos as ferramentas, né? Que nem hoje temos colares, né? Que mudam toda, põe em vacas secas, põe em vacas, a vaca parou de ruminar, tá ali, tá mostrando, tá a hora que a gente está intervindo, mas só que tem que ter alguém que esteja vendo, né? Porque às vezes tem os colares, mas não tem gente fazendo a leitura, né? Então as ferramentas estão aí e a gente tem que mais que abraçá-las, né? Eu queria só fazer uma complementação sobre a questão ali você falou a questão da dieta, né? Uma ferramenta que você tem em questão de lotes, né? E o Juliano acompanha, que nem minha propriedade eu não consigo fazer 2 lotes. E eu acabo excedendo um pouco na comida de um lote de menor produção. E eu não tenho como fazer, porque o acesso ao meu compost lá não permite. E o BST é uma ferramenta. Tá? Então, eu uso ali 30%, 40% dos animais, em que hora que eu vou na entrada da secagem, eles estão equiparados em questão de score. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter problema, porque eu tenho um erro, né, de manejo, que eu não consigo segregar lotes de produção. E eu tento minimizar isso e consigo através de uma ferramenta. Então, está dentro, né? Tem uma ferramenta. E em relação às doenças pós-parto, doenças metabólicas, o que você considera assim as principais, as que mais me trazem problemas para a propriedade, mesmo trazem prejuízo, digamos assim? Quais que você poderia citar? Então, ok. A gente poderia
meio que dividi-las, né? Vamos ter as doenças metabólicas propriamente ditas e as doenças infecciosas, que elas são decorrentes aos manejos, né? No período do periparto, do parto, pós-parto, né? As doenças metabólicas, elas tendem a ser minimizadas cada vez mais com as dietas que nós temos hoje, que não tem como a gente pensar hoje em um pré-parto e não ter uma dieta aniônica, né? Isso daí minimizou e muito. Mas mesmo assim, nós vamos ter as questões das cetoses, né? Subclínicas ou clínicas, mais subclínicas, clínicas, né? Daí tem as divisões primárias, secundárias, né? Primárias geralmente em questão. Aí cai justamente o espaço de coxo, o animal estressado, o animal com dor, o animal que chega e que não vem ingerir essa matéria seca o quanto antes no pós-parto. Se ela chega e não come, tá? A tendência dessa cetose vir se agravando cada vez mais. Temos os problemas das hipocalcemias, né? E que hoje praticamente ela quase que desaparece na forma clínica dentro dessas dietas que a gente preconiza e diz que ela seja bem efetuada e usada. Mas temos as vacas mais velhas, né? Temos as questões das raças, né? A raça Jersey, ela tem uma predisposição racial. Talvez também por causa de animais que ficam muito tempo na propriedade, são animais mais longevos, então é comum ter animais de 5, 6, 7, 8 crias, né? Então essas vacas vão ter essa predisponência e se você não for assim em cima, isso aí já vai desencadear outros processos de abomaso, de mastite ambiental, porque ela vai ficar deitada. E uma outra parte são as infecções propriamente dito, que daí são espaços onde que fica esse parto, se são baias, se são piquetes, se é piquete, se esse piquete tem um sombreamento, se ele é bem drenado, se não está atolado de barro até o peito, onde que ela está criando, se é baia, se essa baia ela tem uma ventilação, se ela tem uma desinfecção, se é um compost para aparição ou mesmo os outros confinamentos, de que forma. Essa intervenção, então essas intervenções de parto, até que ponto que aí leva uma maior ou uma menor incidência das infecções pós-parto. Tanto faz com retenção ou sem retenção, porque às vezes você não tem retenção, mas tem um problema de contaminação. Na hora do parto abre tudo, né? Todas as vias fetais, moles, né? Abre da mesma forma que nasce o bezerro, entra infecções. Então, aí vai tudo repercutir na nossa vaca dos 100 dias prenha, né? Porque, então, é um ponto que interfere. Então, rebanhos que têm problemas de parto, de infecções pós-parto, com retenção de placenta, com mitrites, perda de animais, às vezes com mitrites toxêmicas, paramitrites, né? Isso daí está decorrente a esse parto. E segundo acho que quase que não está relacionado diretamente ao parto, mas está relacionado com toda essa época, que são as mastites, né? Que é a hora que aparece. E as mastites que aparecem nesse período, elas vêm para derrubar o animal. Então, antes um pouco do parto, logo após o parto, que são as mastites ambientais. Então, são divididas nessa parte. Então, as hipocalcemias, cetose e complicações com abomaso, que é muito corriqueiro, que hoje praticamente toda a propriedade já tem uma terapia, uma automedicação, porque ela já entra, né, com as glicoses, com os cálcios, com o anti-inflamatório, as infecções uterinas e mamária. E a outra parte que deixa a gente muito chateado e todo mundo fica, que são os traumatismos, né? A vaca vem, ela não está andando direito, ela está com os ligamentos da bacia tudo frouxo, porque ela pariu agora. Às vezes ela não sabe por onde entrar, de que forma que ela entra, está com dor, não quer comer e entra nos pisos. E aonde que elas caem e se machucam, cai uma vez, levanta, cai a segunda e depois não levanta mais. Então, são tudo complicações que estão envolvidas e que a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente perde mesmo. É até uma pergunta que eu ia fazer agora em relação aos sinais clínicos
quais que eram os principais sinais clínicos, assim, de repente tem algum produtor assistindo, alguém que quer entender também um pouquinho mais, assim, o que de clínico eu bato o olho, eu sei que essa vaca tá com... Geralmente você associa a hipocalcemia com cetose, né? Com a questão da glicose meio que junto. E a maior parte hoje das formulações dos soros, eles são compostos de glicose e cálcios, né? Então, ele já vem nesse complexo de medicação e, às vezes, algumas vitaminas. Mas o animal, ele pariu, ele tem que ficar vivo, ele tem que vir, ele tem que já acessar a comida, já começar a querer comer. Se ele começa a empurrar, não querer comer, movimentos, o semblante de dor, alguma coisa está acontecendo. Alguns começam com algumas fibrilações musculares, né, no quarto, na paleta, né? Nos casos das hipocalcemia. Então, essa anorexia, essa falta de apetite, essa tristeza, essa letargia, né? Então, você vê que o animal está diferente. E quando o animal está bem, ele vem, ele fica alerta, ele vai procurar comida, ele é curioso. E claro que não vai ter aquela ingestão tão quanto um animal que já está em produção. Sim. E aí que é a importância de deixar esse animal separado, porque ele fica em observação. E a gente põe no coxo, vai ver que ele ingeriu. Se ele não ingeriu, alguma coisa está acontecendo. Vai ver febre, vai ver se não está com mastite, você vai ver que a placenta não está lá, ou mesmo talvez seja só uma aplicação de uma glicose, de um cálcio, venha resolver a questão. Isso aí complementa o que o Rafael falou anteriormente, né? Que de nada adianta eu ter a melhor dieta, daí se o animal também não estiver consumindo, né? Não consumir. E aproveitando também, Rafael, pensando em drenche, qual que é a tua percepção do drenche, assim, no geral? Então, na verdade, assim, Juliano, o drenche, qual que é o objetivo do drenche? Né? Porque hoje tem várias formulações de drenche no mercado. Tá? Tem drenche que o princípio é reidratar a vaca, né? Que ele é só um repositor hidroeletrolítico. E tem drenche que, além dele reidratar a vaca, ele também tem uma fonte energética na sua composição. Isso. Né? A gente sabe que a principal forma de formação de glicose nos ruminantes é a gliconeogênese, né? Que é a formação de glicose a partir de outras fontes. Por isso que a vaca tem a tal chamado de BHBA, ou beta-hidroxibutirato, cetose, por causa que a vaca vive de gliconeogênese, né? Ela depende da gliconeogênese para viver, tá? Quando a gente fala em drenche, então eu deveria ter um drenche que fosse uma fonte rápida de glicose para a vaca. Se eu quero fornecer glicose, né, então eu tenho que pensar aqui um drenche que tenha na sua composição o propileno glicol. Que o propileno glicol, ele é uma fonte rápida de transformação de glicose para a vaca. Eu também tenho a opção do propionato de cálcio, que não tem a mesma efetividade do propileno glicol, ele é mais tardio, enfim, mas ele também tem uma fonte, enfim, de formação de propionato, né? Então, o propionato é o principal ácido graxo formador da glicose num processo da gliconeogênese, digamos por assim, tá? Então, o drenche, vamos lá. Qual o objetivo do drenche? Tá? É reidratar a vaca? Então, eu posso usar um drenche repositor hidroeletrolítico. Não, eu quero que seja, além de reidratação, eu quero que seja uma fonte energética rápida para a vaca, tá? Que a vaca está num processo que a gente chama que é resistência à insulina, né? Então, eu preciso usar um drenche que tenha na composição propileno glicol. Tá? Então, drenche com propileno glicol na dosagem de 300 ml, né? Que é a dose padrão, tá? De propileno glicol por vaca. Tá? Qual que seria a forma de administração? Normalmente após o parto. Que, como eu tenho trabalhado isso lá, que você acha que você pode complementar também, todas as propriedades onde tem score corporal alto, vacas que têm score corporal alto, vacas que demoraram para emprenhar, enfim, e que com o BST a gente não conseguiu controlar, né? Que acaba que essas vacas vão ter um score corporal ali 3,5 para cima, eu tenho usado como protocolo. Tá? Todas as vacas com score corporal alto recebem drenche, ou pelo menos é a recomendação. Tá? Vacas que estão com score corporal bom, tá? Aí vai muito da percepção do produtor. Tem produtor que percebe que tem um ganho com todas as vacas e tem produtor que já acha que não, que ele só vê um benefício maior nas vacas com score mais alto.
tá? Então, e aí, né, a administração logo após o parto, né, podendo repetir aí 24 horas após o parto, tá? Então, essa seria a metodologia do drench, né? Consumo sempre voluntário. Não. Ou não? Nem sempre, né? Nem sempre, né? Nem sempre. Porque o que acontece, né? O drench, né, com hidroeletrolítico é simples para a vaca beber. Agora, quando você coloca dentro do drench uma fonte de propileno glicol, ele não é palatável. Tá? Então, até tem empresas que separam, né, o hidroeletrolítico do propileno glicol e aí faz forçado o propileno glicol. Tá? Tem outras, enfim, né, a Nutron tem um drench que ele é de consumo voluntário, com propileno glicol dentro, mas eu falo assim, de cada 10 vacas, quem sabe 8 tome de consumo voluntário e 2 não vão tomar. Tá? Então, aí, realmente, se a vaca não tomar, aí tem que ser forçado. Aí tem que ser forçado. Tá? Certo. E só para complementar mais um pouquinho no pós-parto e nutrição aí, qual que é a tua visão hoje sobre utilização de metionina, colina, etc. para o pós-parto? Você vê benefício? O que você vê de benefício? Se o Solaco também quiser complementar também, tá? Quer Você vai bem, Rafael, na parte da nutrição. Você é nosso consultor. Na verdade é assim, Juliano. Eu acredito que cada caso é um caso, tá? A colina já está muito provada que ela funciona, mas para vacas com score corporal mais alto, tá? Quando você... E aí tem vários trabalhos, enfim, mostrando que a colina, quando você tem um bom score corporal, acaba que ela não traz tanto benefício assim. Mas quando você tem vacas com score corporal mais alto, então, vamos lá, né? A propriedade passou por um desafio de reprodução ano passado, tenho muita vaca secando com score corporal mais alto, não consegui controlar. Então, acredito que a colina, nesse caso, seja um aditivo, a colina protegida, né? Que para ruminantes não tem por que você não usar protegido, porque não tem efeito nenhum, tá? Então, a colina, nesse caso, ela vai ter um resultado comprovado e ela faz sentido, tá? A metionina, ela já tem um outro princípio de ação. Tá? A metionina, ela entra no pós-parto como do grupo doador metil, né? Então, ela tem uma função na parte imunitária da vaca. Também tem trabalhos mostrando que a metionina, nesse período de transição pós-parto, tanto pré quanto pós, tem efeito em saúde, melhorar a saúde. Agora, tudo é a que custo? Tá? Porque são aditivos caros. Hoje, tanto a colina quanto a metionina são os aditivos mais caros que a gente tem para essa fase. Tá? Então, de novo, né? Propriedades que têm um bom manejo, propriedades que conseguem separar as vacas, propriedades que conseguem ter um bom score corporal na secagem, propriedades que conseguem ter uma boa forragem, propriedades que conseguem ter uma boa dieta, encostar o trato, monitorar as vacas. Tudo isso dá muito mais resultado do que o aditivo propriamente sozinho. O aditivo, como o próprio nome diz, ele deve ser alguma coisa que você adiciona a partir do momento em que você já faz o básico bem feito. Tá? Então, essa é a minha opinião. Não sei se o Solaco discorda ou não, mas eu acredito que o aditivo, principalmente esses dois, né, que você comentou, eles não são para todo mundo usar porque tem um custo muito caro. Tá? Então, acaba que você fornecer colina e metionina para uma vaca hoje, nós estamos falando de mais de R$2 vaca dia. Tá? Então, sinceramente, eu acredito que tem outros aditivos mais baratos e que façam mais sentido. E, de novo, arroz com feijão bem feito. Isso. E desses outros, o que seria? Vamos lá. Como a gente comentou, né? A gente quer que a vaca ela pare, coma, dê bastante leite e volte a reproduzir. Sim. Como se tudo fosse simples assim, né? Então, aditivos que promovam uma maior formação de glicose, né? A cetose é porque eu tenho uma glicose baixa, né? Então, aditivos que promovam melhor formação de glicose. Então, quais são os aditivos? Por exemplo, a monenzina, né? Os ionóforos, né? Outros aditivos, como, por exemplo, levedura, que também promove uma melhor saúde ruminal, tá? Tamponante para essa fase, pensando em saúde de rumen. Uma questão que
para mim, assim, ainda não está muito claro, mas que tem muito desafio, micotoxina. Tá? Eu tenho muito problema de micotoxina nas fazendas, e aí o Solak comentou muito bem. A vaca tá recém-parida, com dor, não é daquele lote, a gente jogou ela dentro de um lote e ainda a gente coloca dentro da vaca um monte de micotoxina. Tá? Então, micotoxina é um problema, né? A gente vê nas fazendas que é um problema. Então, assim, um aditivo que realmente, né, um adsorvente que realmente tem efeito, tá? Alguns outros aditivos, como a gente tem hoje, né, disponíveis, que são os poupadores de glicose, né? Pensando em fazer com que o sistema imune... Quem que é o maior dreno de glicose da vaca? É a glândula mamária, tá? Depois da glândula mamária, é o sistema imune. Então, aditivos que promovam esse equilíbrio do sistema imune, tá? Fazendo com que a vaca economize a glicose do sistema imune e utilize melhor a glicose no sistema imune. Tá? Então, assim, hoje já tem aditivos nesse sentido. Tá? Então, basicamente, seriam esses, que é o que a Castrolanda trabalha. Tá? Então, hoje, quando a gente pega os produtos da Castrolanda, estão muito alinhados nesses aditivos. Por quê? Porque realmente não é porque a Castrolanda quer, mas são os aditivos que têm um melhor custo-benefício. Tem a comprovação. Tem comprovação, custo-benefício. Mais fácil do produtor utilizar, vamos falar assim, porque hoje já está dentro da ração, já está dentro do suplemento da própria cooperativa. Dentro dos sais, né? Dentro dos sais, né? Tá? Então, eu iria mais nesse sentido, esses aditivos. Tá? Eu estava até lembrando agora, Solak, aqui, que agora nesse mês de outubro, talvez você não lembre, mas faz 2 anos que eu sou técnico lá da propriedade, Isso. como nutricionista. Eu não sabia que era 2 anos. 2 anos já, você vê como Passa o tempo passa muito rápido, né? E logo no início do trabalho, nós tivemos um desafio com o pré-parto lá. Muito. Lembra? Sim. Aí a gente fez alguns ajustes. Provavelmente o pessoal que já gravou o podcast voltado ao pré-parto, a gente comentou um pouquinho também. Mas nós trabalhamos ali e conseguimos acertar. E o impacto também pós-parto, que depois de 2 anos, hoje a gente está com médias muito boas para Jersey, assim, com certeza médias de destaque nacional hoje a fazenda está trabalhando. Se quiser comentar um pouquinho mais, pode ficar à vontade também, mas que assim, o trabalho demora um pouquinho, ele não vai aparecer no próximo mês já, que é o reflexo, né, normalmente ele tem, mas assim, após 2 anos nós conseguimos hoje também um nível. Se puder falar um pouquinho também sobre essa parte. Sim, a questão acho que do pré-parto, os problemas que a gente teve, estava relacionado talvez em excesso de sol. Na época eu acabei colocando um sombrite que elas não que preferem, mas o que tinha. Agora o piquete que ficam, tem umas palmeiras lá, umas árvores, acho que elas gostam mais, isso ajuda bastante. Nós tivemos problemas de aquisição de forragem de fora. E às vezes a gente não consegue comprar uma boa forragem, compra-se o que tem. E isso pegou, né? Com certeza a micotoxina estava ali. A gente, quando o pré-parto vai bem, o pós-parto também. Quando a produção vai bem, a reprodução também. Mas como assim? Quer dizer, acho que quanto mais leite, melhor a reprodução. E assim, e ela está relacionada muitas vezes à questão do volumoso, né? Porque a variante nutrição, sal mineral, técnico, né? Mesmo os funcionários, carreta, ela não tem muita variante. E o que varia geralmente são os volumosos. E a gente acertar um volumoso, né, de qualidade, e essa qualidade, né, tanto a qualidade nutricional como uma qualidade se tratando de outras contaminações, não é muito fácil. Hoje a gente tem vindo, né, já uns 3, 4 meses, né, no manejo, é um compost fechado, né, com 120, 125 vacas, agora um pouquinho mais. Não consegue se fazer 2 lotes, Rafael. Faz tempo que você não foi lá, já me atendeu várias vezes também, né? E estamos conseguindo médias acima de 30, acima de 31, né? 2, 3 controles, né? Oficial, em 2 ordenhas. Então, para o Jersey, a gente fica muito satisfeito de ver.
e em cima do que se tem. Sim. Eu bato muito em cima da questão do manejo, da questão de conduzir os animais. Isso muito eu tenho, né, até um lado até exagerado com os animais, né, em questão de conduzir, em questão desse conforto, de não admitir que o animal tenha dor. O animal não pode ter dor. Hoje uma dipirona é muito barata, é muito baratinha. Então fazer uma dipirona, até eu gosto quando eu estou com dor de cabeça, porque que o animal não vai gostar. Então a dipirona, um anti-inflamatório, né? São produtos que não têm resíduo, que pode ser usado e às vezes elas merecem. Eu queria só fazer um complemento ali, que a gente está falando nesse pós-parto, tem um item que às vezes passa batido, que tem um reflexo grande também no pós-parto, que é a questão genética, é a questão inseminação, é a questão touro. E hoje a gente tem um portfólio enorme, né, de touros. Nossa. Hoje, com toda a genômica, com todas as provas que tem aí, você usar touros que vêm dar terneiros grandes, não tem o porquê. E a gente já teve e ainda continua tendo em determinadas propriedades, às vezes, o uso de touros, porque querem de sêmen desses touros, que às vezes dão terneiros muito grandes. E nas novilhas, eu volto novamente nas primíparas, porque o que a gente que faz reprodução, fazer um exame ginecológico pós-parto de novilhas, de primíparas, a gente sente muito, porque animais que às vezes estão dilacerados, o canal, a vulva, a vagina, esses animais demoram para emprenhar novamente, porque ficam com infecções, ficam com dilacerações e está relacionado às vezes a uma questão genética, uma questão de uso, né, de saber usar. Então hoje é uma ferramenta que se tem, né? Uma prova de touro hoje mostra tudo e mais um pouco. Sim. Até a vida produtiva dela, com a incidência de maior ou menor mastite, e mesmo em questão de tamanhos do bezerro, né, no nascer. Hoje também tem a questão dos semissexados, que isso minimiza bastante, porque as fêmeas têm uma tendência de serem menores no parto. Então isso é uma coisa que tem que ser atento, porque depois que está coberto um lote de novilhas com determinada altura, não vai ter muito o que fazer. Não vai adiantar você mexer muito na tua dieta, não vai adiantar eu querer segregar, porque elas vão parir, vão se machucar, né? E é um problema. Então, essa questão genética, de escolha do touro, né, do acasalamento, ela não pode ser deixar passar batido. Não, concordo 100% dessa assim questão. Mesmo. Quer complementar alguma coisa? Não, até Solak comentou, né? Faz tempo que eu não vou lá no Recanto dos Passarinhos, né? E parabéns, né? Porque eu acho que é uma média, com certeza, nacional hoje, né? 2 ordenhas, Jersey acima de 30, realmente é um excelente trabalho. É muito tempo, né? Temos um tempo, temos uma equipe, né? Temos uma caçulando há quantos anos, né? Funcionários, né? Que já estão de décadas lá, né? É um time. E aí uma pergunta, Solak, até como curiosidade, né? Você comentou que hoje você trabalha com um único lote, né? Isso. E os animais recém-paridos, eles caem nesse mesmo lote ou como que você faz? Eu tenho assim, uma divisão de entrada dos animais, 3 lotes. Um lote que tem uma tendência de entrar mais as primíparas, o outro de alta produção e um terceiro que através de fitas de identificação no rabo, no membro, né, na perna, em que entra animais de CCS, os animais que estão mais velhos ali. Então, isso mais para segregar com uma linha de ordenha. Mas poderia até fazer o trato, mas como fica aberto o canzil em acesso ao compost, pouco iria adiantar. Mas então, para a ordenha, a gente faz entrar. E a hora que esses animais entram, os animais recém-paridos ou os animais pós-parto, a gente tem uma tendência de recolher junto com essas primíparas, que tem um local de um acesso melhor, uma ventilação melhor. E como são canzis,
eles são presos toda vez que eles entram para ordenhar. Então, eles ficam presas durante a ordenha comendo, e vai fazendo um rodízio, daí solta, elas voltam, ficam presas. Com isso, a gente consegue também monitorar o consumo. Entendi. Então, as vacas de paridas têm que estar em cima. O Jersey, se você bobear, mesmo com as dietas aniônicas, que nem hoje criam gêmeas, tá? Quarta cria. Não tem como eu não fazer um aporte de cálcio. Tá bem. Eu vi antes de eu sair atender, o animal estava no coxo, falei, puxa, que bonita, estava jogada a placenta, estava comendo, tá? Precisa fazer? Falei, agora não, ela está comendo, mas para a noite vai ter que fazer um cálcio, porque senão eu tenho surpresa, tá? Eu tenho surpresa e é muito rápida, sabe? E então, essa forma de segregar, pelo menos a olhos, ela é feita, porque senão a gente perde. E assim, Solak, até por curiosidade mesmo, você faz algum tipo de monitoração além do visual nas vacas pós-parto? Tá, não. Tem algumas propriedades que a gente atende, que é feito, é necessário fazer, devido às vezes ao número de animais, devido às vezes a presença, né, do funcionário, às vezes não tão constante, né? Então tem essa necessidade. Que nem, às vezes, no lote do pós-parto, os animais paridos, checar a questão da placenta, checar a questão da descarga purulenta, uterina, a questão desse consumo. Então, às vezes, monitora mais temperatura e consumo de matéria seca. A parte de monitoramento de pré-parto, urina, acidez, é feita geralmente pela nutrição. E não é checado a questão da cetose que eu poderia fazer, que hoje parece que tem esses testes que são no sangue, bem mais rápido, né? O animal teve uma anorexia ou um animal que fica mais apático, acaba já entrando um tratamento com glicose e cálcio ali em 2, 3 dias ali. Solak, chegou uma pergunta para nós aqui, ó. Oi. Um pós-parto bem feito pode controlar algum problema recorrente de um pré-parto mal feito? Um pós-parto... Um pós-parto bem feito pode controlar algum problema recorrente do pré-parto mal feito? Tá. Eu não sei se ele vai controlar, mas ele pode, às vezes, tentar minimizar um efeito. Por exemplo, se eu tive um pré-parto sem uma dieta aniônica efetiva, né? Ou porque não uso, e que esse animal venha a ter uma consequência disso, um abomaso, eu posso corrigir, eu vou fazer uma cirurgia de abomase e vou para frente. Se eu tenho alguns erros em questão de score, né? Então, se eu não estou monitorando, eu vou ter problema. Quer dizer, tem como eu corrigir, mas eu não digo que eu vou neutralizar, neutralizar, né? Eu acho que não, né? Tá. Estamos aí para isso, como diz, né? Estamos aí para isso, para minimizar as consequências, mas a gente queria que não tivesse nenhum problema. Bacana. A gente tem esse episódio aí como um tema que é raízes da produção, né? Não sei há quanto tempo você já trabalha com... O Juliano já falou que 30 anos de veterinária, mas a paixão de trabalhar com leite já vem de antes? É de família ou iniciou com você? Não é de família. Meus pais estão vivos, graças a Deus, né? São da área de panificadora, minha mãe professora, meus irmãos mais 5, né? São todos fora dessa área, então o único foi eu. Só eu mesmo na atividade. Ela veio após meu curso de veterinária, né? Então, eu comecei a trabalhar, fiz estágio aqui na Castrolanda, na época Cooperativa Central, fui trabalhar em Vitimarsum 3 anos, depois acabei vindo para cá. Então, sempre trabalhei com gado de leite. E há 24 anos, 25 anos, eu adquiri uma chácara pequenininha, mas sem pensar em tirar leite. Para ter uma chácara, ter alguns animais, né?
Tomando Se gosto. apaixonando também. Apaixonando. Algumas viagens que eu fiz fora do país, né? O Humberto, né? Nosso Humberto Jansen, algumas vezes viajei várias vezes com o Humberto. E uma das viagens que eu estava com ele, a gente estava na Califórnia até, e uma das propriedades que a gente foi visitar foi de Gerson. Falei, se um dia eu for tirar leite, eu vou tirar de Gerson. Então eu sou meio tendencioso por Gerson por causa disso. E foi ali que começou. E o que é legal é que, assim, nós falamos ali de médias de 31, 32 litros na Gerson com 2 ordenhas, mas você também olha um pouco para as características fenotípicas dos animais. Então, o pessoal pode não saber, mas o Solar tem um dos maiores expositores do Brasil de Jersey hoje, esse ano na AgroLeite, levou quase tudo lá. Eu gosto um pouco desse lado ali. Então, tem como conciliar essas duas frentes? É que eu, na minha concepção, eu não consigo separar. Então, a conformação, tipo, para mim é reflexo de produção e longevidade. Sim. Então, eu tento levar sempre desse lado. Então, eu não consigo separar, sabe? Não, os teus animais é de tipo. Não, eles têm que ter tipo. Sim, mas tem que... Uma vez eu lembro de uma colega, a Kátia, zootecnista, ela falou, mas o que você pensa no teu rebanho? O que você quer da tua vaca? Eu falei, eu quero tirar muito leite e vaca bonita. Tá? Então, mas é uma brincadeira da gente, mas é que esse lado de ter boa conformação de pés, de ubre, ter uma capacidade digestiva, força respiratória, tá? Isso é longevidade, né? Isso daí reflete produção. Então, não tem como a gente separar. Eu, pelo menos, eu não consigo separar. Não, isso é muito legal. Conciliar, assim, ter essas médias e ainda chegar na AgroLeite ali. Esse ano a AgroLeite foi tenebrosa. Foi espetacular, né? Foi legal. Foi bem legal. Isso é bom, né? Nos bastidores a gente estava falando, o Rafael acho que estava comentando ali que estava iniciando também, né? O Rafael, né? É pro ano, né, Rafael? Estamos começando, mesma doença do Solac, só que com raças diferentes, né? Mas é uma paixão. É uma paixão mesmo, né? E realmente, eu acho que é isso, né? Igual o Solac comentou, leite, eu também, né? Eu me formei lá na mesma universidade do Solac, a gente é de Lages, né? E quando eu vim para Castro, eu me apaixonei muito pela cultura, né? Porque aqui a cultura do produtor de leite é muito forte. E leite é um negócio que você tem que pensar em gerações. Você não pode pensar em tirar leite para você. Então, hoje eu penso em estruturar, enfim, montar uma leiteria, mas eu penso no meu filho, né? Em deixar isso para ele, né? Em começar alguma coisa para ele, sabe? Pensando em que pode ser não, enfim, eu não estou montando uma leiteria pensando quando eu ficar velho, mas estou pensando da segunda, terceira geração, que é o que a gente vê aqui, né? Eu acho muito bonito hoje você ir numa propriedade aqui em Castro, que tem vários exemplos, quando o produtor fala que é a quarta geração. Eu acho isso lindo, sabe? Eu acho isso muito bonito. Tem muita propriedade que a gente conhece aqui, que quando a gente leva alguém para visitar, a primeira coisa que o produtor fala, seja o filho, seja a quarta geração, que é o neto já, o bisneto já, né? Ele fala assim, aqui é uma propriedade onde nós estamos na quarta geração tirando leite. E a gente sabe de exemplos demais até, né? Mas eu sinceramente, acho isso muito bonito. Muito bonito. Meu sonho é que daqui 100 anos, sei lá, meu bisneto fale, essa propriedade aqui é uma propriedade que nós estamos na terceira geração, quarta geração. Né? Eu penso nesse sentido. Leite é uma atividade para gerações. Isso é bem legal e entra muito com que a cooperativa pensa também, né? Muito dentro do que a cooperativa Castrolanda vê como parte do negócio, né? Ainda mais hoje trabalhando muito com os filhos. Hoje mais forte ainda, porque o mundo de fora, hoje a tecnologia também tem trazido muita oportunidade fora das propriedades. Então a Castrolanda trabalhando para que as pessoas, os filhos fiquem dentro das propriedades também, lógico, se for o desejo, né? Mas a cooperativa tem trabalhado forte também pensando nessa questão, né? Gente, você falando agora na nova geração, tecnologia, e voltando no nosso tema de hoje do pós-parto,
O que a tecnologia tem agregado para isso hoje? Existe alguma ferramenta de gestão que te controle? O Solac até comentou lá da Escolares. Sim. Alguma coisa assim. Você vê toda essa tecnologia, ela está em cima de vazamento científico. Sim. O que se tem de estudo nas últimas décadas em cima de vacas de transição pré-parto e pós-parto, acho que é o que mais tem, né? Mais tem. Hoje ainda é o que mais se estuda. E com isso vai se desenvolvendo, né? As ferramentas, né? Os colares tá aí, né? Os brincos colares, você vê uma atividade ruminal, uma atividade de locomoção do animal, isso reflete se o animal está comendo, se está ingerindo, se está ruminando, se não está, e só dá um alerta e você checar. E você checa, a propriedade às vezes checa, se ela não está dentro da conformidade dela, ela avisa um veterinário alguma coisa. Tem as ferramentas hoje, se você for ver, né? Monitora a parte da glicose, da cetose, a parte da acidez isso tudo é em cima de experimentos, né? Tá? E está refletindo aí. Então, lembra, a própria genética, né? Hoje, antigamente, você não sabia o que vinha daquele touro. Às vezes vinha terneiros de 60 quilos, 50 quilos. Tá? Hoje a incidência de uma cesariana é baixíssima. Por tamanho fetal. Tem, às vezes, por um problema de apresentação do feto ou alguma coisa assim, alguma patologia fetal. Mas em questão de tamanho, né? Não tem. Mas só que, às vezes, o pessoal peca ainda em cima, né? Põe às vezes nas coitadinhas das anguilinhas aí, daí depois levam. E são as primíparas, são elas que elas têm que emprenhar mais rápido, elas que estão crescendo e às vezes são elas que sofrem mais. Sofrem mais. Gente, o nosso horário está se encerrando. Passa rapidinho. Um assunto bacana hoje. Mais que a conversa, foi uma aula, né, Juliano? Isso aí. Conversamos bastante. Queria deixar o microfone aberto aí para as considerações finais. Juliano, Solac, Rafael. Eu agradeço o convite. Tá? Uma satisfação para mim, né? Passar um pouquinho do dia a dia, né? Como produtor, como veterinário. Atividade, né? Não tem como, né? Eu me desencilhar dela, né? Sempre ligado. Estou em partes tanto me retirando, me aposentando um pouco do contexto geral, mas a gente sempre está assessorando, sempre está presente. De uma profissão virou uma paixão, né? No caso meu, né? Então eu tenho essa paixão bastante grande, tenho uma família, né? Que me apoia, minha esposa, né? Então o que a gente toca. E não tem como nós ficar sem leite, né? Temos que mais que aumentar. É verdade. Então, né? Bom, eu queria agradecer a Solac, né, Juliano, Cleverson. A gente aprende muito, né, todo dia. E estar perto do Solac aqui para mim eu fico muito feliz, né, porque gosto muito dele. Enfim, quando eu vim para cá 12 anos atrás. 12 anos já, né? 12 anos já. E o Solac, eu sempre conversei muito com ele e aprendi muito, assim, como é a região, como são os produtores, qual que é a realidade daqui. Fico muito feliz de poder estar aqui do teu lado hoje, também, tá? E aprender, tá? E assim, é um assunto que a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas, de novo, né? Parabéns pela iniciativa, Cleverson e Juliano, tá? Eu acredito que isso vai continuar e faço votos que isso continue, né? Obrigado pelo convite de estar aqui. Aí, qualquer coisa, eu fico à disposição. Joia, obrigado, Rafael. De minha parte também, agradecer por vocês terem aceitado o convite. O Solac acabou comentando na entrevista ali, na conversa. 2 anos esse mês que estava atendendo lá, então, como nutricionista, como parte da gestão, como amigo já também do pessoal. Já vou lembrar de mandar um abraço pro Walter, né? Você falando do pessoal, o Walter é uma equipe, né? Temos funcionários novos, o Walter é a pessoa lá da fazenda que a gente sempre tá... O Gilson que me cuida daquelas bezerras como se fosse... Então tem a equipe lá que faz acontecer, dia, na verdade, né? lá na fazenda. Então,
Muito obrigado. Teus vizinhos teus lá, né? Do Murtinha, Médio, Zezinho. Sim, É uma equipe. É uma equipe. É. Uma família, né? Uma família O que legal vai do fazendo, leite né? é que são famílias, Sim, né? e você também, Rafael, porque assim, uma pessoa que me ajuda no dia a dia aí, que quem não sabe, mas a gente sempre está trocando ideia semanalmente, nós estamos conversando. Solar, pode ter certeza que das dietas lá da fazenda que eu faço, eu já conversei com o Rafael sobre. O Rafael é muito pronto, sempre foi muito pronto. Com certeza né? já muito competente. Já discutimos junto, porque é uma coisa que a gente fala dentro do nosso setor ali, que o ego não pode existir dentro da nossa profissão. Assim, nós sempre, assim, tanto o veterinário como o zootecnista, o nutricionista, nós sempre estamos assim, eu faço, mas assim, eu sempre consulto quando tem alguma pessoa por perto, vamos trocar uma ideia, de repente ele fez alguma coisa que deu certo lá também. Então, para nós é sempre muito importante. Como diz, todo conhecimento e toda ideia nova que a gente tem que multiplicar, sempre está passando. Então, é isso. Então, vocês são pessoas que, com certeza, a gente tem um carinho muito grande, que quer continuar trabalhando aí por muitos anos junto. Contando, daqui a pouco eu vou atender o Rafael. Isso é muito bom. Se der certo, o Rafael não vai escapar. Nós vamos estar lá. Agradecer, espero que numa próxima oportunidade a gente possa vir discutir de novo um outro tema, né? Para frente aí. E o Cleverson também foi um dos idealizadores de tudo. Parabéns, né, Cleverson? A ideia parte muito mais dele. Eu estou, como diz, ajudando aqui, mas vem dele essa parte da ideia. E conseguir esse estúdio para nós e tudo mais, então isso é bem bacana, profissionalizar mesmo o nosso podcast aí e levar um conteúdo de qualidade para quem está assistindo agora, né? Com certeza. Tema a gente tem bastante, né? Hoje. A gente podia estender aí até o final da tarde, mas infelizmente já deixo o convite então para a próxima, viu, pessoal? E mais uma vez agradecer a presença de vocês. Obrigado, Obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Até mais. Até mais.